região. Portanto, espero que gostem e que vos seja útil. Passo então a palavra ao nosso amigo David. Ora, boa tarde. Esta é também uma estreia para todos nós, não é? Mas espero que corra bem. Não preparei assim nada de especial. Este, de facto, é o Dia Mundial do Livro e, portanto, este dia foi escolhido, talvez começando pelo início, foi escolhido por ser a data em que morrem dois vultos da literatura mundial, que é o Cervantes e o Shakespeare, e portanto é por isso que este dia é o Dia Mundial do Livro, sobretudo isso. Bem, o Shakespeare ainda acho que também nasce neste dia, portanto é uma tripla conjugação. E a propósito disso, neste caso estamos arredados da sede da Casa da Comarca, mas era interessante olharmos para um conjunto de autores, de gente que publicou com origem na região da Casa da Comarca, e, portanto, tem este contexto mais regionalista, mas que eu acho que é interessante, até porque há autores mais conhecidos, como é o caso do José Cardoso Pires, que é muito conhecido, mas outros são talvez menos conhecidos, e se calhar mencioná-lo já é muito bom para fazer chegar essa ideia de que há escritores em todo o lado com muita qualidade e que também na nossa casa, neste caso, agora virtual, mas com o patrono. Eu fiz questão de pôr o patrono para não nos esquecermos que estamos na Casa da Comarca da Sertã, de alguma maneira, mesmo que estejamos nas nossas casas. Nosso Nuno Álvares. E esse desenho, permite-me interromper, foi feito por ti, certo? Foi este desenho foi feito. É sobre tela, mas ele era para ser depois completado com cor. Mas eu gostei tanto do resultado, ficou só assim monocromático e, portanto, a tela ficou só assim. Foi feita para uma exposição de heráldica há uns 8 anos atrás, qualquer coisa assim do género. E ficou assim, era para ser era a entrada da exposição para preto e branco, acabei por não o colorir e acho que ele vai ficar assim. O nosso Nuno Álvares Pereira, mas em versão santo. Já para lá caminhava, não é? Sim. Em versão carmelita. Não, por acaso não. Por acaso até é orante, mas não é muito carmelita porque ele está com o tabaco. Está com as armas, não é? Está com a parte dos Pereiras. Exatamente. Dos Pereiras. Para quem nos está a ouvir e que não sabe, que não teve a oportunidade de... Eu creio que nós fizemos isso o ano passado, ou já talvez há 2 anos. Foi o ano passado, se não me engano. Foi o David Fernandes que fez precisamente o Ex Libris da casa. Portanto, digamos que é o carimbo, chamemos-lhe assim. A identificação dos livros, sim. A marca identificativa dos livros da nossa biblioteca, precisamente com o Nuno Álvares Pereira, que é o patrono da casa e é talvez a figura dos conselhos da casa, aquela mais conhecida, não é? É a figura conhecida. Por acaso andei a ver a tentar preparar qualquer coisa, se havia algum texto referente ao Nuno Álvares Pereira escrito por algum dos autores, mas deve existir, mas não o consegui encontrar, mas deve existir. Se não, escrevemos nós, ou eu ou o Pedro. Exato. Escrevemos um dia desse o texto. Há outro autor, embora só recentemente tenha vindo a ser publicada, bem, aliás já foi publicada por uma pessoa que não tem a ver com a região, que é o Dr. José Eduardo Franco, que também é sócio da casa, que publicou a obra completa do Padre Manel Antunes. Manel Antunes, apesar de ser já uma figura do século XX,
Foi um grande pensador que realmente nós ultimamente temos vindo a destacar também nas nossas sessões. Era originário do concelho da Sertã, ele morreu, creio que no final dos anos 80, Sim. era um jesuíta e foi diretor da Brutéria, era professor na Faculdade de Letras, não é? E, portanto, foi professor de grande parte da nossa classe política, como há uns anos que fizemos uma sessão na casa para relembrar o padre Manel Antunes, em que tivemos várias pessoas, inclusivamente o atual Presidente da República. Ele fez questão de salientar que, apesar de não ter sido aluno do padre Manel Antunes, sempre que ele dava as suas aulas no anfiteatro, muita gente da Faculdade de Direito ia para a Faculdade de Letras assistir às aulas do padre Manel Antunes. Portanto, foi assim um pensador do século XX que muito influenciou. Embora depois tudo aquilo que ele escreveu só tenha vindo a público agora por essa publicação que essa recolha exaustiva que fez o Dr. José Eduardo Franco e que foi publicada com o apoio ou com a chancela da Gulbenkian. É verdade. Mesmo assim, há muita coisa. Eu não sei até que ponto foi tudo publicado, porque penso que estava prevista a totalidade das publicações, mas ele tinha uma série de escritos não apenas da área da literatura, da filosofia, tinha poesia própria, que eu sei que depois estava dispersa, mas depois acabou por não ser publicado, ou pelo menos eu não tenho a noção que tenha sido publicado. Sim. Esse conjunto que o José Eduardo Franco chamou mesmo as obras completas, ou a obra completa do padre Manel Antunes, são de facto muitos volumes, e um dos últimos, creio que veio a lume talvez há uns 2 anos, ou mais coisa menos coisa, era até uma coisa mais de fotografias, não tanto. Portanto, eu não sei se ele terá de facto consultado tudo aquilo que o padre Manel Antunes publicou, e que foi muita coisa, e sempre toda a gente disse que foi muita coisa. Tinha muita coisa dispersa, pequenos artigos, nótulas pequenas, havia muitas coisas. Depois havia coisas mais de juventude que estavam dispersas em periódicos. Ele deve ter feito a compilação, mas às vezes não é muito fácil depois de encontrar. Exato. Mas digamos que, passando para um vulto mais recente, de facto, o padre Manel Antunes, que para os conterrâneos dele da Sertã nem era sequer uma pessoa muito conhecida, desde que a casa fez o congresso, ou foi a promotora do congresso do padre Manel Antunes em 2003, se não me engano. De facto tem vindo a ser potenciado um bocadinho até a sua obra e o legado que nos deixou. Aliás, até foi o ano passado, se não me engano. Foi até o próprio Presidente da República homenageou a título póstumo, atribuindo-lhe, creio que foi a Cruz de Cristo. Depois deve ter sido. Cristo foi a Cruz do Infante Henrique. Infante ou Henrique, exatamente. Foi mesmo. Não Normalmente foi, é para os foi Infante ou Henrique. Infante ou Henrique, exatamente. E que foi precisamente, foi entregue a uma das sobrinhas, que também é sócia da casa, e a cerimónia decorreu na Fundação Gulbenkian, claro, porque foi de facto a entidade que patrocinou, ou que tem vindo a patrocinar a tal publicação de toda a obra
exceto esses 2 últimos livros que já tinham de facto um aspecto diferente. Portanto, eu penso que não tenham sido patrocinados pela Gulbenkian, pelo menos em edição própria, se calhar até foram. Mas muitos outros autores ligados aos outros concelhos, sei lá, por exemplo, a Proença, com o padre Manel Alves Catarino, que mas já uma coisa do século XX. É uma monografia sobre o concelho de Proença, sei lá, de Vila de Rei, por exemplo, já falaste no José Cardoso Pires, que de facto foi assim um vulto maior, embora ele não gostasse muito de ser conotado com o concelho de origem. Isso acontece. É uma questão. As questões umbilicais são sempre complicadas de gerir. Exatamente. Mas é engraçado, porque, por exemplo, ele tem depois, na fase final dele, tem uma série de reminiscências da infância, da juventude, que acabam por reportar para um universo muito mais regional, porque acaba por significar depois também os afetos, as memórias de infância, e é diferente. Não há... eu, por acaso, aqui em casa tinha poucos livros dele, ou melhor, devo ter mais, mas isto é caótico às vezes no meio dos livros encontrar as coisas necessárias. O Anjo Ancorado, este, por exemplo, está cheio de memórias de infância. Depois agora, já que estamos muito perto do 25 de Abril, há sempre o Dinossauro Excelentíssimo, que é sempre... este ainda por cima tem as ilustrações do João Abel Manta, que é sempre muito, muito engraçado. É um livro delicioso. Este é um livro delicioso, uma ironia finíssima. Obviamente ele é um escritor de grande verrina. Depois torna-se um escritor de muitos afetos, de muitas memórias e de uma construção plástica muito engraçada, mas numa fase já muito final. Por exemplo, o De Profundis Valsa Lenta é um livro fabuloso, mas complexo de ler, porque se depreende o peso da fase final do Zé Cardoso Pires. Portanto, já é mais complicado. Mas tem um estilo denso. Esse é denso. Mas tem um estilo de escrita que se lê muito bem. Há autores contemporâneos, dele, um Virgílio Ferreira, um Lobo Antunes, que são muito mais complexos, são muito mais difíceis e entranhados de ler do que propriamente o Zé Cardoso Pires. Nota-se que tem uma escrita, não sendo popular, uma escrita muito mais simplista, sem ser simples. É muito... talvez por ser jornalista, ou estar habituado a uma linguagem muito mais de comunicação factual. O mesmo acontece, por exemplo, com alguns livros do Saramago. Eles têm muitas proximidades, embora depois em termos formais não tenham, têm coisas muito diferentes, mas do ponto de vista sobretudo da plástica externa, mas depois dos conteúdos, das formas fluidas de escrever, são semelhantes. Por exemplo, têm coisas, talvez porque ambos eram jornalistas, mas isto provavelmente faz sentido. Mas este é apenas um dos exemplos. De Vila de Rei há outros autores, mas também tem muito mais... os escritos têm um caráter muito mais monográfico do que propriamente, do ponto de vista daquilo que é... o Zé Cardoso Pires é a literatura pura e dura, enquanto que, por exemplo, os outros autores de Vila de Rei, o Monsenhor de José Maria Félix, ou o Martinho Mendes de Oliveira, são muito mais monográficos. Portanto, claro. Fazem obras, as suas obras têm um caráter descritivo daquilo que é o seu contexto regional, que é importante porque fica como testemunho, que de outra maneira pode
pode não ficar para a posteridade. As monografias têm um caráter extremamente importante, porque permitem os estudos posteriores. Enquanto que a literatura regular, digamos assim, permite um saborear de imagens, de construção textual, que nesse aspecto é mais José Cardoso Pires, mas as monografias têm um caráter histórico, etnográfico, etnológico, sociológico, antropológico, etc, etc. Portanto, acabam por ser testemunhos que são muito mais usados na investigação posterior, no conhecimento real dos contextos, do que propriamente, sem desconsideração para o José Cardoso Pires, vai ser muito mais usado no conhecimento regional do que propriamente o José Cardoso Pires, que ficará como um figurão da literatura natural de... Exatamente, natural de... Poderia ser natural de sítio qualquer, mas por acaso era... Como? Ele era de São João do Peso, não é? O Cardoso Pires, creio que também. Sim, aliás, ele era parente não muito afastado do Sr. Martinho Mendes de Oliveira. Mas, pronto, não tinha realmente... havia essa ligação em termos de parentesco, mas tão somente essa. Não, de facto, as famílias nem eram sequer... estilos diferentes. Exatamente. Mas a importância das obras relativas à história dos locais, eu recordo-me que quando o Sr. Martinho fez essa monografia, que nós temos também, claro, na biblioteca da casa, baseou-se, como é óbvio, São João do Peso era a freguesia de nascimento dele, e baseou-se nos livros escritos pelo Monsenhor José Maria Félix. E realmente as outras monografias, as principais, coincidentemente ou não, o que também eu acho que lhes confere um rigor adicional, foram escritas por religiosos. Sei lá, não lembrar nesses casos, o padre António Lourenço Farinha, que escreveu aquela monografia da Sertã, creio que dos anos 20, 1922, ou qualquer coisa do género. O padre Manuel Catarino, de Proença. Temos no caso da Sertã, mas isso já a nível da genealogia, que nós, o nosso hobby, não é? Que nós muito consultamos, o Cândido Teixeira, que era também um padre, não é? E que a seguir à República resolveu deixar de ser. E teve, inclusivamente, nós há uns anos fizemos uma sessão na Casa da Comarca, muito interessante, onde esteve presente um neto e um bisneto, creio que foi assim, neto e bisneto, precisamente do Cândido Teixeira, porque ele depois deixou de ser padre, casou e teve um ou dois filhos e pronto, teve descendência. E nós, de facto, quando quisemos assinalar há uns anos, creio que uma data emblemática relativa ao Cândido Teixeira, para falar da obra dele também, conseguimos chegar à fala com a família e eles estiveram presentes, e realmente foi uma coisa muito interessante perceber também um bocadinho a visão de quem descende de alguém, não é? Que normalmente as pessoas acabam por se referir a ele. Era o padre Cândido Teixeira, pois era, mas depois deixou de ser e teve descendência. E mesmo que não tivesse deixado de ser, podia ter tido descendência na mesma, não é? Exatamente, é o caso do pai do Nuno Álvares. Exatamente. Do qual, eu acho que já o ano passado disse isto, mas se calhar vale a pena. Do Nuno Álvares pouca gente descende, portanto, basicamente descende quem descenda da Casa de Bragança. Mas, porque o Nuno Álvares só teve uma filha. E, portanto, exatamente, com descendência, sim. Exatamente, descendendo do Nuno Álvares, ter um tio santo, ter um avô santo, não é para todos. Tio é de quase todo Portugal.
porque o pai do Nuno Álvares teve 26 filhos e, portanto, sendo padre, sendo prior, era prior do hospital, da ordem do hospital, portanto, esse teve 20, 26, se a memória não me falha, acho que são 26 filhos. São mais de 20, isso sim. Eu sei ou 24 ou 26, agora também não consigo precisar. E, portanto, é muito fácil descender do pai do Nuno Álvares e ter o Nuno Álvares por tio, é o tio de todo Portugal. Exato. Não deixa de ser interessante. Mas também, depois, muito mais recentemente, quer dizer, temos uma série de outros autores. Por exemplo, estou-me a lembrar de um que é até bastante novo, do Rui Lopes da Sertã, que é jornalista do Público, e que já fez uma série de obras, todas elas ligadas à parte histórica, que realmente interessa-se muito já fez um livro sobre os bombeiros da Sertã, o centenário, sobre a própria história da Sertã, que está muito, muito interessante. E é uma pessoa nova. O Rui terá 30 e tal anos, mais coisa, menos coisa, não sei. Voltando só um bocadinho atrás em relação à questão dos padres. As questões os padres muitas vezes tinham ou os ex-padres, neste caso, no caso do Cândido Teixeira, esta dinâmica da monografia, porque muitas vezes eram eles os detentores das fontes. Se nós pensarmos, claro. muitas vezes eram eles que faziam os descritivos das circunstâncias familiares, se pensarmos antes de 1910, claro. As circunstâncias familiares, casamentos, batizados, conheciam toda a gente de toda a freguesia, de todo o contexto. Se andarmos mais para trás, e se pensarmos, por exemplo, naquilo que são as memórias paroquiais de 1758, isto não tem muito a ver com o Dia Mundial do Livro, mas de alguma maneira tem a ver porque é daqui que nasce uma série de livros. As memórias paroquiais de 1758, que é um inquérito que é feito depois do terremoto pelo Marquês de Pombal / Dom José, que manda saber como é que estão as coisas e fazer um descritivo de tudo o que há ou que sucedeu, o inquérito é enviado aos párocos. Portanto, uns respondem bem, outros mais extensos, outros fazem toda a gala, mas são eles muitas vezes que têm as fontes, dizem quem são, não se limitam à geografia, aos rios, aos montes, à produção, mas falam sobre economia, falam sobre as famílias, falam sobre as capelas e igrejas particulares. Portanto, acabam por ter um conjunto de informação. Eles próprios, as paróquias, tinham um conjunto de informação que eles tinham acesso e, portanto, era-lhes muito fácil, era-lhes mais fácil perceber, ter a informação e transmiti-la depois posteriormente. É isso que acontece, por exemplo, não só com aqueles que já mencionámos, mas, por exemplo, com o Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel. Exatamente. Que escreve a monografia de As Memórias da Vila de Oleiros, acho que é assim. Exatamente. Ele não era... Ele era um prelado, acabou por ser bispo de Angra, embora ele tenha engraçado, porque depois os outros escritos dele, tirando esse que é de caráter monográfico, são todos de tipologia ou filosófica ou religiosa. Ele tem duas coisas que eu gosto muito, por acaso não... Eu sei que os tenho, mas não encontrei no caos aqui dos livros, não encontrei. Mas ele tem uma coisa muito gira, que é uma carta pastoral sobre o protestantismo, em que ele, ainda no século XIX, faz aquilo que poderia ser uma primeira ponte ecuménica, explicitando os pontos em comum. Obviamente que ele depois escreve a seguir ao Concílio Vaticano I, se a memória não me falha, portanto escreve logo a seguir e depois bate no que acha que tem que bater do ponto de vista dogmático. Mas é muito engraçado porque a carta pastoral faz esta primeira ponte. O que é que temos em comum com os protestantes? Portanto, o que é que os católicos têm em comum com os protestantes? É muito engraçado. Faz um ponto de situação. E isto, pronto, é fora da área monográfica.
na área monográfica. Sobre Oleiros é talvez o primeiro ponto monográfico é de facto a obra dele. É. Não, e é importantíssimo, tendo em conta, por exemplo, estou-me a lembrar, isso foi escrito em 1870 e talvez 8 ou 9, por aí, já à distância, portanto ele já estava, já estava em Angra. Em Angra, onde aliás ele fundou o jornal mais antigo, que ainda continua, pelo menos até há uns anos, ainda era publicado, mas para ele, como tu tinhas dito e bem, não deve ter sido muito difícil, porque para já lembrava-se, porque ele nasceu em Oleiros, mas podia muito facilmente, e de certeza que o fez, pedir informação aos padres de todas as paróquias do concelho de Oleiros para que lhe reavivassem a memória, digamos assim, do que é que era mais importante em cada uma das paróquias. E foi graças a ele, por exemplo, que nós hoje conseguimos saber um pouco da história antiga do concelho de Álvaro, do extinto concelho de Álvaro, não é? A atual freguesia do concelho de Oleiros, uma vez que tudo o que existia para trás de 1800 e se calhar 50, ou assim mais ou menos essa a data, desapareceu com um incêndio que houve em 1892, acho eu, portanto no cartório paroquial. E, portanto, toda a história de uma grande vila... Aí vê-se bem a importância dos cartórios paroquiais. Era o sítio onde estavam as fontes todas. Ardeu o cartório, arderam as... Depois é assim, obviamente no caso de Álvaro, temos outra questão. No caso de Álvaro temos outra questão, que é termos... não desapareceram as fontes paroquiais, mas, por exemplo, não desapareceram as outras fontes e, portanto, é possível neste momento, não sei se há algum problema. Eu deixei de ver o Pedro Amaro, ou melhor, eu vejo o Pedro Amaro estático, deixei de o ouvir, continuar a dizer alguma coisa sobre o concelho de Álvaro, onde aquele concelho onde toda a gente se encontra, onde toda a gente não estou a ver o Pedro Amaro estático. Qualquer problema de transmissão. Olhem, por falar em Pedro Amaro, eu não sei se continua a ser vista alguma coisa ou não. O Pedro Amaro também é, aqui, ao mesmo tempo, genealogia e monografia. Portanto, pelo menos 2 livros do Pedro Amaro que estão permanentemente nas prateleiras de casa, que acabam por se focar em genealogia e também no contexto monográfico. Agora tenho este problema, que é não saber se estou a falar sozinho ou se... me ouvir. Consigo ouvir perfeitamente. Ótimo. Pronto. Houve aqui uma pane qualquer. Não consegui perceber porquê, mas eu estava-te a ouvir. Portanto, quem me estava a ouvir, ouviu-te também. Pronto. Exatamente. Eu já sou... Pronto, também, já que estávamos a falar de monografias, não é bem monografia, ou melhor, também, obviamente, que toda a construção genealógica acaba por também ser uma construção parcelarmente monográfica. No caso daquilo que estávamos a falar antes da freguesia de Álvaro, neste caso o antigo concelho de Álvaro,
o facto dos cartórios terem hereditos significou o desaparecimento das fontes paroquiais, que depois só se conseguem reconstruir com muito trabalho, graças a outro género de fontes, mas que são muito mais parcelares do que propriamente os paroquiais. Os paroquiais dizem pais, filhos, alcunhas, às vezes, consoante as zonas do país, até dizem a rua, dizem uma série de coisas. Portanto, neste momento e portanto, também o Sr. Presidente referiram como autor. Neste caso, os Mendes Barata da Longra e as famílias da freguesia do Sobral. Não sei se vê bem. Aqui mostrar. Muito obrigado. Como dizia o antigo Presidente da República, o antigo comentador. Qualquer um deles tem, de facto, essa preocupação de fazer um enquadramento e não ser só um enquadramento histórico ou cultural, não ser só um livro de geologia. Mas, aliás, como tu bem disseste, quase todos eles têm sempre um enquadramento, por muito mínimo que seja, mas tem que ter, não é? Porque uma coisa não pode ser dissociada da outra. É verdade. Aliás, há um livro, agora foste buscar isso também, eu por acaso tenho aqui, porque tenho em casa, de uma outra sócia também da casa, a Alda Barata Salgueiro, não sei se consegues perceber. Consigo, Lar dos Contos. Exatamente. Esta no fundo, são 3 aldeias pequeninas que pertencem à freguesia da Madeira, portanto, terras que já pertenceram ao concelho de Álvaro e que depois, quando ele foi extinto, passaram a pertencer ao concelho de Oleiros. E é muito engraçado, esta sócia tem a origem num dos vilares, que é o Vilar Fundo. É engraçado que originalmente a designação era Vilar dos Condes. Não sei, acho que não se conseguiu perceber o porquê. E depois passou a ser conhecido só por Vilar Cimeiro, Vilar do Meio e Vilar Fundeiro. Os condes caíram talvez por uma coisa republicana, não sabemos. Mas de facto era assim que a terra era conhecida. E ela fez uma coisa muito interessante. Eu por acaso tenho raízes familiares num desses vilares, comprovadamente no Vilar Cimeiro. Nos outros ainda estamos a estudar, até uma coisa que eu tenho estado a ver com o Nuno Figueira, se isso realmente poderá fazer algum sentido, coincidência de apelidos, mas o que ela procurou fazer também, ela nasceu nesta terra, portanto nasceu ainda lá, e depois veio para Lisboa e fez cá a vida, filhos e netos, mas tem coisas lá e continua a ir lá. E portanto isto é muito interessante, que é a história daquela terra. Pessoa, e está um livro muito apelativo, qualquer pessoa ao ler en passant, fica a saber um bocadinho sobre a história de cada uma daquelas pequenas aldeias e das pessoas que lá viveram, porque ela teve o cuidado de também fazer uma espécie de apanhado com as árvores genealógicas e não só, de cada uma das famílias dessas três aldeias. Muito engraçado. Coisa como, acho que, por exemplo, o Nuno Figueira também já tem feito, que publicou muito mais coisas, todas elas através da revista da Associação Portuguesa de Genealogia. É verdade. Mas eu não trouxe para aqui, para a frente, mas estão aqui mesmo atrás de mim. Estou a vê-las, ali atrás. As verdinhas, eu não sei se estou a mexer, mas tem, por exemplo, isto. Exatamente. Neste caso é por acaso também tem cá em casa. Dos 3 pastorinhos, mais uma vez mostrar o melhor possível, e esta também, lá está, também mais uma vez não é apenas genealogia pura e dura, porque a genealogia não pode ser, eu não sou genealogista, sou heraldista, mas não pode ser seca, não pode ser estéril, porque se for só um arrolamento de nomes, dão muito jeito, mas muitas vezes depois acaba por não se saber mais. Claro.
percebe-se, sabe-se o nome e não sabe quem foi, como foi, obviamente foi, não é? Foi. Neste caso é as perguntas quase do jornalista. Um genealogista é um jornalista das famílias passadas. É uma coisa assim parecida. Que acaba por construir uma monografia a partir do universo familiar. Ou de vários universos familiares que se interligam. É assim uma visão mais poética da genealogia, mas acho que também é muito isso. E o Nuno faz normalmente isso, portanto, mesmo a maneira como integra, e então aqui é muito visível. Ele integra não apenas os nomes, as pessoas, as famílias, até a ligação dos pastorinhos, de Fátima, portanto, por exemplo, obviamente que há uns diagramas que podem ser vistos, que facilitam a percepção esquemática da coisa, mas tem os contextos, portanto, tem as casas, as ruas, as pessoas com quem se davam, um conjunto de memórias que ajudam a imaginar e a fazer perceber os esquemas, neste caso de costados da Jacinta, que curiosamente faz este ano, ou melhor, fez este ano 100 anos que morreu, e fez há dias. E, portanto, é importante. O Nuno tem mais coisas publicadas, tem muito na revista. Um dia qualquer ele faz fica aqui o repto, acho que ninguém te está a ouvir, portanto, fica aqui o repto dele compilar tudo, e já dava para fazer obra genealógica, tomo 1, tomo 2. Já tem muita coisa publicada já. Era se calhar interessante compilar, até porque há muitos estudos que ele faz que são comunicantes, se calhar agrupá-los e publicar, até porque há coisas que neste momento só comprando a revista, ou há coisas que já podem nem ser fáceis de encontrar, e se calhar fazer assim uma obra, já ir fazendo uma obra mais coligida, digo eu. Mas isto é um atrevimento no Dia Mundial do Livro. Muito bem. Não, mas e por que não é? É uma coisa que não sei se ele nos está a ouvir ou não, mas que não esteja, eu depois irei ver com ele, porque até isso é uma coisa que nós achamos, isso é pode ser um dos papéis que a casa tem, no sentido de promover a cultura e as gentes da região. E muitos dos trabalhos que ele fez têm, de facto, a ver com a região, com os concelhos da casa, não todos com os concelhos da casa, por exemplo, também com o concelho da Pampilhosa da Serra, aliás, que sempre esteve muito ligado ao concelho de Oleiros e ao concelho da Sertã. E, portanto, que são, de facto, as raízes familiares mais próximas dele. É, de facto, esse concelho. Mas, no entanto, também tem depois em Oleiros e também mais para trás na Sertã. Dele e minhas. Exatamente. E tuas também. Exatamente. Mas tenho cá por ter outras raízes que ligam a Oleiros e à Sertã, mas por vias mais lá para trás. Exato. E mesmo não, ele, por exemplo, lembra em relação à Sertã, é mesmo muito lá para trás, porque tem a ver com os motas. E, portanto... No meu caso não é tão lá para trás, mas é uma família, já agora, isto não sei se tem muito a ver, também era uma coisa que eu um dia também, se me atrever a ser genealogista, vou escrever. Há 2 ou 3 coisinhas que eu gostava de escrever. Sobre genealogia, monografia, etc. Mas isso não sei se... Um dia destes. Tiveres tempo, que é uma coisa que não abunda. Tempo é uma coisa que nós arranjamos, mas se tiver, gostava. Há duas famílias das quais eu descendo que vêm por via da Pampilhosa, e que uma das quais se liga diretamente à Sertã. Uma que não se liga à Sertã são os Olivenças, portanto, e eu essa
já consegui mais ou menos explicar, perceber de onde é que vem um ramo dos olivenças, não sei se vêm todos do mesmo sítio, mas vem, este é engraçado, e mais outras duas famílias que estão ligadas a esta, e que vêm de... Isto é Pampilhosa da Serra, e depois há uma que vem pela Pampilhosa e que vem da Sertã, que são os sertainhos. Os sertainhos da Pampilhosa. E esses são um tronco só. É só de um geniarca, como se diz habitualmente, que é assim uma coisa muito chique de se dizer, mas que é que vem, um sertainho, portanto, o habitante da Sertã, que vem para a Pampilhosa, que se endinheira, que tenta se habilitar ao Santo Ofício, que progride e enriquece na Pampilhosa, mas que depois há toda a ligação à Pampilhosa, que entretanto já fiz o levantamento genealógico e, portanto, é fácil explicar a origem dos sertainhos da Pampilhosa a partir da Sertã. Mas isso já é quando eu tiver tempo. Quando tiveres tempo, depois, se eu na altura puder ser útil, com certeza que falo com os presidentes da Câmara de um lado e do outro, e neste caso tenho a certeza que tanto um como o outro, os que estão agora em funções, veriam com bons olhos apoiar uma obra do género. Porque são pessoas... Não há uma obra, há de ser um artigo. há de ser um artigo. Não, então, acho que poderia ser mas um artigo poderia ser bem explanado, poderia dar um livro maior, mas se não desse, era sempre para a revista da Associação Portuguesa de Genealogia, já passando aqui a publicidade merecida, não é? Faz bem. Vamos ver. Isto começou tudo por estarmos a falar das nossas raízes familiares. Eu também tenho... Álvaro e uma pessoa depois perde, não é? Eu agora estava aqui a olhar para o livro e por falar em raízes familiares remotas, lembrei-me disso, do livro que o João Afonso Machado fez e que eu só tenho este aqui em casa, mas que temos mais na Casa da Comarca. Este nem é o mais antigo. E é engraçado que o João Afonso Machado, também a ligação dele à casa já é, salvo eu, à casa, não, bem, ele é nosso sócio também, mas aos conselhos da casa já é, creio que um quinto ou sétimo avô, portanto estamos a falar de uma coisa já bastante para trás, que era natural da freguesia da Madeira. Era dos Barata de Lima. Muito bem. No meu caso é tudo lá muito mais para trás, com exceção de um parentesco. Há um parentesco próximo. A maioria são Álvaro, Sertã, mas depois tem um outro parentesco que tem a ver com ao mesmo tempo com genealogia e afetos, que é a minha avó era de Cambas. Pronto, ela não era de facto minha avó de sangue, é a segunda mulher do meu avô, mas eu não conheci outra, portanto, porque a primeira mulher do meu avô, que era da Pampilhosa, morreu, tinha a minha mãe 2 anos e, portanto, não conheci outra avó, portanto, ou seja, conheço a ligação, neste caso, ao Concelho de Oleiros, é relativamente forte, porque apesar de não haver aqui a ligação genética, a ligação depois contextual era muito grande. Portanto, conheço bastante bem o Concelho de Oleiros. Exato. Portanto, acaba por ser relativamente próximo ao contexto, não sendo geneticamente próximo, mas isso já é outro caso. E agora estava-me a lembrar de uma coisa, que nós, creio que já há uns anos também fizemos menção a isso, e salvo erro até foi o Nuno que se lembrou, porque eu não conhecia, que era a ligação familiar do Fialho de Almeida
do escritor Fialho de Almeida, também à região. Creio que era o pai que nasceu ou em Oleiros, mas os avós, mas nasceu talvez por acidentes, chamemos-lhe assim, mas creio que os avós e o resto da família era toda de Proença. Que engraçado. Tu tinhas essa ideia também ou não? Não. Tinha a noção que as origens do Fialho de Almeida eram mais a norte, porque ele nasceu na Vidigueira, ou uma coisa assim parecida. Uma terra próxima da Vidigueira. O Fialho de Almeida, propriamente o escritor do País das Uvas, que é toda aquela obra. Mas penso que ou é o pai ou é o avô, sim. Eu costumo dizer, a propósito, eu moro em Vila Franca de Xira. Eu costumo dizer que o Bocage não é de Vila Franca por um dia, porque na véspera da mãe parir, o pai era juiz aqui ao lado, era juiz em Povos, uma vila mesmo a 1 quilómetro de Vila Franca, e nessa noite, na noite anterior, a mãe ainda esteve em Povos. Portanto, esteve em casa, esteve com o marido, e depois ela e mais uma tia foram então para Setúbal. E o Bocage nasceu em Setúbal por um dia, podia ter, porque o pai não estava em casa, era juiz lá. Isto é uma graça, mas pronto. E portanto, esses acasos da pessoa nascer no sítio tal conta, são importantes. Mas eu penso que era isso. Eu acho que eram os avós, portanto, paternos, que eram de Proença, embora para todos os efeitos, quer dizer, claro que ele é alentejo, não é? Sim. Não, ninguém põe isso em causa, mas não deixa de ser engraçado as origens, não é? E a pessoa perceber um bocadinho como é que as pessoas passam de um lado para o outro e porque é que lá está, ou por uma questão de trabalho, ou por uma questão de família, como é que passam de um concelho para o outro. Às vezes as coisas estão distantes, como do norte para o sul do país, ou vá do norte para a zona de Lisboa, ou algo assim do género. Portanto, Sim, mas o que não quer dizer que não tenha. A esta distância, já estamos a falar no século XIX, já é mais complicado perceber que tipo de vínculos afetivos e até que memórias possam ter depois passado para a literatura, e neste caso para os livros. Mas é possível terem ficado. Quantos de nós que temos origens, como nós estávamos a dizer, no concelho tal ou Y, muitas vezes nascemos em Lisboa ou no Porto ou já noutros contextos urbanos, e muitas vezes temos, eu costumo dizer que eu tenho um conjunto de hábitos perfeitamente enraizados de São Beirões. Eu já não nasci na Beira, e muitas vezes então é de onde? E eu respondo muitas vezes, eu sou da Beira. Obviamente que não sou da Beira, obviamente não. Ou seja, há um conjunto de procedimentos de tiques culturais, de memórias que ficam enraizadas, os vínculos permanecem muito tempo. Portanto, é muito natural que nós tenhamos não apenas hábitos, memórias, formas de expressar, formas de articular. É muito engraçado. A maneira... Eu recordo-me de ser pequeno e as pessoas estranharem porque eu não dizia coelho, mas digo coelho. Coelho. Exato. E não é propriamente por nenhum motivo de afetação de expressão verbal, mas é simplesmente porque em casa, com dois pais beirões, toda a gente diz coelho, e os avós dizem coelho, ninguém diz coelho, nem diz ovelha. Joelho. Ou seja, ovelha. Habituados a dizer de forma muito estranha, mas tipicamente da Beira Interior, ovelha, que ainda hoje faz a paródia da minha mulher, que se ri muito quando eu digo ovelha, em vez de dizer ovelha, ou assim do género. Mas faz parte. Portanto, estes contextos, muitas vezes, era interessante, isto aqui, já que estamos a falar, já as conversas são como as cerejas. Seria interessante, por exemplo, ver o que é que ficou de reminiscências do contexto familiar, deste contexto familiar de Oleiros, ou da região, por exemplo, na obra de Fialho de Almeida. Seria interessante ver. Um dia destes damos uma especialista
que eu conheço sobre a obra de Fialho de Almeida, pode ser que ela consiga lançar aqui umas luzes sobre isso. A próxima, qual é? Para a próxima edição do Dia Mundial do Livro. Por exemplo. Esperemos já não seja em confinamento, apesar de podermos fundi-la online na mesma, não é? Mas uma excelente ideia. É verdade. Tem um problema. Ela tem origens, curiosamente, não sei se tem na Casa da Comarca da Sertã, mas tem origens na Beira. Mas, curiosamente, vive nos Açores, portanto, já nasceu nos Açores. Portanto, vai ser mais engraçado. Exato. Temos que preparar a coisa de outra forma, de maneira a ela poder vir. Temos um ano. Pode ser que, entretanto, já não haja confinamento nem muitas chatices. Esperemos. Mas pronto, estava-me a lembrar, por exemplo, falando um bocadinho agora de outros conselhos de Proença à Nova, ele inclusivamente ele não escondia que tinha origens beirãs, não dizia propriamente de Proença, pronto, o que veio a ser o comendador Sebastião Alves, que era natural de uma aldeia pequenina, eu agora estava a tentar lembrar do nome, mas não consigo lembrar, que pertence, salvo erro, mesmo à freguesia e concelho de Proença à Nova. E ele, pronto, veio com muitos para a grande cidade, fez fortuna, ligada essencialmente às celuloses, foi um grande... tinha partes, digamos assim, não sei exatamente grande, em que grandeza, mas era acionista do Milénio, tinha a ver com uma grande farmacêutica, que agora não me recordo o nome, e lembro perfeitamente dele de contar essas histórias. Ele fez um livro só sobre uma espécie de memórias, chamemos-lhe assim, da vida dele, Rica, que até foi esse livro, acho que foi esse livro que foi... isto foi nos últimos anos, ele já morreu talvez há uns 5 ou 6 anos, não me recordo agora, e foi lançado na Católica, que ele tinha assim uma grande ligação. Mas há um outro livro também, que quem fez foi um escritor que tem, acho que, raízes familiares, ou que é oriundo de Castelo Branco, que é um Francisco Golão, não sei se falar, que é mesmo de história. Fez um livro sobre... por acaso nós temos lá na casa, na biblioteca da Casa da Comarca, que se chama a Santa Casa da Misericórdia. Porque a Santa Casa, estava-me agora a lembrar, por causa do Pedro da Fonseca, que também tem escritos, não sei se há propriamente, se os escritos eram dispersos do Pedro da Fonseca ou não, se existe propriamente algum livro que se possa dizer, por acaso não, agora que estamos a falar, não tenho ideia, mas portanto, ele fez, esse Francisco Golão fez o livro sobre a Santa Casa da Misericórdia, onde existe, segundo a tradição, um relicário com um bocadinho do Santo Lenho, caso um livro fantástico, que eu creio que o da Santa Casa, eu acho que também tem um exemplar meu, mas não o consegui localizar. Foi nada à obra precisamente pelo Sebastião Alves. É um livro fantástico, lá está, sobre a história de uma instituição que realmente é bom que haja pessoas ou entidades, normalmente é mais entidades, ou as autarquias ou outras, mas as autarquias nisso têm um papel fundamental em apoiar ou patrocinar na totalidade a produção de obras que têm a ver com a história da região. Se não fosse o Francisco Golão ter escrito sobre a Santa Casa da Misericórdia de Proença à Nova, não existia nada. Pois é, verdade. Acaba por ser... Às vezes não se dimensiona isto nas monografias. Às vezes há coisas dispersas, há coisas pequenas, quase edições de autor, e depois falta monografias de fundo. Há um outro problema, mas isso aí não é
é um problema menor, que é muitas vezes quem constrói as monografias não verifica as fontes. Copiam uns dos outros, mas isso é um problema das monografias a nível nacional, não é um problema de nenhuma monografia específica aqui que estejamos a referir-nos. E, portanto, como copiam uns dos outros, acabam por repetir o mesmo erro, às vezes até ampliá-lo, às vezes não verificar, e às vezes as coisas são estranhas. Mas ainda assim, este é um problema menor, porque não ter nada escrito e, de repente, nem uma monografia com erros há, às vezes perde-se completamente as memórias de uma terra, de uma zona, de uma aldeia, de uma freguesia, do que seja. Mesmo às vezes em contextos muito grandes, que hoje, por exemplo, eu lembro-me, eu não acompanhei na altura um conjunto de pesquisas sobre aquilo que é hoje a Amadora, e é engraçado porque as pessoas que andavam de volta daquilo já não tinha sido tudo, tinha desaparecido, tinham-se deitado fora, não se tinha tido importância, não havia nenhumas monografias anteriores, mesmo com erros, para poder começar. Portanto, aquilo foi uma complicação, tiveram quase que ir à procura dos documentos quase sem guia e trabalhar sem arame. Mas pronto, é o problema, e por isso é tão importante. As monografias, as genealogias, às vezes quase as descrições mais simplistas, que dão imenso jeito para daqui a 10, 15 anos se perceber a cultura de uma região, ou de uma cidade, de uma freguesia, do que seja. Exato. Para a memória futura, de facto, para as gerações mais novas, que já não tiveram contacto com essa realidade, não é? E o único contacto que podem ter é através dos livros. Exatamente. Se não forem feitos, não terão. Exatamente. Dificilmente terão. O que não invalida, já que hoje estamos a falar de livros, porque o contexto hoje é esse, quando pensamos no contexto dos livros, é verdade que imediatamente, quase por mecanismo, nós vamos pensar nos livros como a literatura do ponto de vista mais estético. Os romances, as novelas, as crónicas, a poesia, mas, e relegando um bocadinho para segundo plano, este aspecto dos livros mais técnicos, mais teóricos, mais científicos, ou até, neste caso, mais narrativos no sentido da monografia, da genealogia, dos estudos de familiares, dos estudos de contexto, que são muito importantes. E, portanto, é muito mais fácil de nós, se falarmos no Dia Mundial do Livro, estarmos imediatamente a pensar no romance O Delfim, do José Cardoso Pires, do que se calhar estarmos a pensar na monografia, na monografia da Vila de Oleiros do João Maria Pimentel. Não nos é imediato, mas, no entanto, até porque este contexto é um contexto também, de alguma maneira, de uma casa regional, é importantíssimo para se perceber a identidade do contexto regional. E, portanto, o que não invalida as figuras importantes da literatura. Exatamente. Não, mas é de facto o motivo principal de praticamente todos os anos termos feito uma sessão alusiva ao Dia Mundial do Livro, não é só pelo livro em si, não é? É de facto pelas pessoas que podem ter escrito as coisas mais diversas, mas que fossem da região ou ligadas a ela por laços familiares ou afetivos. Portanto, para se perceber realmente também um bocadinho onde é que o que é que pode ter influenciado ou não o tipo de escrita ou a levar a pessoa a escrever determinada obra, não é? Exato. E é também, porque eu acho que isso pode ser um dos papéis das diversas casas regionais,
promover a região, mas também através das suas gentes, não é? Exatamente. Porque este destaca, porque ela é engraçado. Nós muitas vezes, mesmo voltando aqui à literatura, no sentido mais estético, menos técnico, deixando agora ligeiramente as monografias de lado. Mesmo se nós pegarmos aquilo que falávamos há pouco do Fialho de Almeida, até que ponto o universo de um romance, de uma novela, ou as imagens de uma poesia não transportam consigo as memórias do contexto regional. Isso é muito curioso, por exemplo, na nossa literatura atual já não é tão comum, mas, por exemplo, nós percebemos isto, aqui não tem diretamente a ver com a casa, mas poderíamos pensar, por exemplo, a dureza e ao mesmo tempo da poesia, por exemplo, de Miguel Torga, ou, por exemplo, os contextos regionais do interior de Portugal na obra de Júlio Diniz. Portanto, vamos aqui 3 horas a falar sobre isso. Exato. E não é esse o objetivo. Mas há esta importância há esta importância também do caráter regional, daquilo que se absorve na infância, nas memórias que podem ser de infância, mas de permanência naquele contexto, e, portanto, é possível que a casa destaque os seus notáveis pela escrita, seja independentemente da tipologia, seja a monografia, seja a poesia, seja o conto, seja a genealogia, seja o que for, por um lado, mas por outro lado, às vezes também perceber que é importante destacar a região por aquilo que são as memórias de contexto, mesmo que sejam literárias. E aí já é mais engraçado, por exemplo, crónicas de infância, e isso vê-se muito nos escritores, sobretudo mais modernos, em que em pequenas crónicas, por exemplo, vão buscar episódios da infância. Acaba-se por se fazer um outro género de monografia mais literária. A história que contava a tia, a avó, há muito disto. E, portanto, seria também giro esmiuçar estes contextos literários noutros escritores e noutras valências literárias. Fica a ideia para, quem sabe, futuras sessões online. Exatamente. Há muita questão de irmos vendo, não é? Bem, nós estamos a aproximar-nos, já são não sei que é meia, estamos a aproximar-nos da hora, talvez mais uns 15 minutinhos, pronto, se dá para falarmos ainda um bocadinho mais sobre isto, sobre eventualmente outros autores, também para explicar que realmente o desafio adicional que nós te lançámos foi que, a propósito também da data, e para não ser só falar de autores, também pudéssemos ouvir-te declamar alguns poemas que poderiam ser destes autores da região, ligados à região, ou não. Exato. E, portanto, não sei se tens já assim alguma coisa pensada, se... Tenho aqui 2 ou 3 coisinhas. Antes vou fazer um outro comentário, mas tem a ver ainda com contexto regional. A propósito não este ano, mas daqui a 4 anos, portanto ainda temos tempo para o Dia Mundial do Livro. Faz 500 anos da primeira publicação de um autor regional, neste caso o Padre António de Andrade. 500 anos. Ou melhor, eu acho que é publicado em 1625, mas ele escreve em 1624. Eu obviamente que não tenho a versão original, portanto isto está disponível na Biblioteca Nacional Digital, de onde eu imprimi. Infelizmente também não tenho... Exatamente. E é o novo descobrimento do Gran Katai ou Reinos do Tibete. Portanto, é um padre
que jesuíta, que acaba por ser provincial. Depois ele tem assim um fim um bocado trágico, isto para quem gosta assim de coisas mais tétricas, tipo Guerra dos Tronos. Ele é envenenado pelos irmãos da companhia, que não gostavam muito da rigidez dele como provincial jesuíta, mas isso é um caso à parte. Esse não sabia, é interessante. É uma coisa tétrica. Ele nasceu na Vila de Oleiros. Em 1580. Pois, a data já não saberia. Mas sim, foi na Vila de Oleiros. Aliás, o jardim municipal que fica em frente à Câmara tem, desde há uns anos, o nome dele, inclusivamente fizeram uma inauguração lá com uma placa, e que creio que até nessa ocasião foi lá o professor Vítor Serrão. Muito bem. Com mais não sei quem, portanto, para falar precisamente do padre António de Andrade. Este, por exemplo, é um descritivo de como é que é o Tibete. Portanto, são os primeiros portugueses a chegar ao Tibete, e é a primeira notícia escrita, monográfica, mais uma vez, de todos os costumes, de todas as pessoas, de quem encontraram, de com quem estiveram. Depois há aqui um detalhe engraçado, e mais uma vez, isto aqui tem a ver com genealogia. Tem sempre. Tem sempre a ver com genealogia. Mas pronto, isto pode ficar para daqui a 4 anos, depois esmiuçarmos. O texto lê-se bastante bem, é basicamente uma descrição daquilo que era o Tibete no século XVII, quando não há praticamente descritivos nenhuns em lado nenhum disto. Portanto, acaba por ser interessante. Não apenas a nossa introdução, portanto, vem uma alma perdida da Vila de Oleiros que vai parar ao Tibete, mas não é só uma, são 2 almas, porque ele vai ao Tibete à procura do irmão. Portanto, ele não só quer do irmão. Portanto, é engraçado, porque o irmão já lá tinha chegado. É giro, porque ele vai no sentido mais evangelizador, catequético da coisa, mas tem também aqui uma razão de ordem familiar, que é encontrar o irmão. E depois é o rei do Tibete, como ele diz, que lhe informa que o irmão já morreu. Portanto, e volta que não vira, volta só o irmão. Neste pequeno escrito, isto é uma coisa pequena, mas que acaba por ser cheio de minudências e detalhes. Isto é muito engraçado. Portanto, mesmo sendo isto literatura no sentido mais nobre do termo, no sentido mais do descritivo, tem um caráter funcional, porque é uma crónica, de alguma maneira, daquilo que são as intervenções da Companhia de Jesus numa primeira fase. Portanto, isto é estudo da história da Igreja, tem o estudo da Portugalidade no mundo, e acaba por também ter aqui um misto de história familiar, uma genealogia menor, mas de qualquer maneira ainda assim, que é aquilo que motiva ele de repente, motivá-lo para ir ao Tibete, não apenas evangelizar, mas também saber notícias do irmão. E é muito engraçado. Portanto, este novo descobrimento do Grão Katai ou Reinos do Tibete, que tem o seu nome todo pomposo como compete ao século XVII, que é a obra escrita, eu acho que não há nenhuma anterior, escrita por alguém da área da casa da comarca, também é muito, e lê-se muito bem, quer dizer, não se lê muito bem porque não estamos habituados a ler português do século XVII, mas lê-se muito bem, desde que seja transcrito. A publicação assim, já não digo que se leia, mesmo assim é capaz, agora vou deixar de me ver, mas é capaz de se conseguir ler alguma coisa minimamente. Mas pronto, fica para daqui a 4 anos falarmos do Padre António de Andrade. Mas se quiseres ler a parte da introdução para quem nos está a ouvir, se calhar pode ser interessante. Eu por acaso também nunca li, sei que existia. Não, a introdução até nem é muito, a introdução até nem é muito interessante, tirando o facto de ele estar muito contente e dizer que no ano de 1625 foi canonizada a Rainha Santa Isabel, que o deixou muito contente, e portanto, ainda por cima, isto é uma época em que os portugueses e os holandeses no mundo fora andavam às turras, e portanto acaba por ser, ele também se refere às guerras com os holandeses. Mas ele tem uma altura que aqui só um cercozinho, isto lê-se bem. Digo eu que se lê bem, eu leio isto bem, mas há quem
Aqui só ele, por exemplo, o português não é assim tão diferente do nosso. E neste tempo se tinha mandado recado ao rei do Tibete e assim teve de nós notícia, mandando ao caminho 2 homens para nos acompanharem e servirem, ordenando aos da cáfila que tivesse de nós grande cuidado e que nos levassem como coisa muito sua. E a mim mandou escrever que fosse muito alegre para as suas terras, porque quanto delas me servisse, me daria. Portanto, ele lá à partida ainda por cima vinha com promessas de que a coisa corria bem. Tudo isto pelo que se escreveu de nós ao mesmo rei, que éramos gente muito estranha, estranha no sentido de forasteiro, e nunca vista por aquelas terras. 3 dias antes de chegarmos, nos mandou 3 cavalos, 2 para nós e outro para algum dos moços, sendo necessário. Quando já chegámos à cidade, saía a gente pelas ruas e as mulheres às janelas a nos ver como coisa muito rara e estranha. O rei por nós então não apareceu, estava porém a rainha a uma varanda do paço, de onde nos quis ver, fizemos-lhe a devida reverência e assim nos recolhemos para umas casas que tinham aparelhadas. Imaginava o rei, e assim lhe tinham escrito, que nós devíamos trazer algumas pérolas e joias de grande preço, portanto, a nossa dinâmica comercial, posto que não éramos mercadores, pois não podia haver outro fundamento de viagem tão trabalhosa que empreendêramos. Portanto, a lógica dos tibetanos era de que nós íamos para comercializar, que nós somos um povo comercial. Isto é um bom recado para o Ministro da Economia, que neste espaço de confinamento está muito preocupado com a economia. Nós somos um povo comercial. E depois ele fala, e é muito engraçado. Deixa cá ver onde é que eu aqui. E tem mais aqui, uma coisa engraçada. E ele depois, como trata o rei por Moro, é giro, porque esta designação, o rei por Moro, Moro. E depois aqui uma outra parte que diz assim: a rainha que tudo estava ouvindo, porque eles depois começam a falar, que tudo estava ouvindo na outra casa, detrás de uma grande porta, mandou dizer a ele rei que nos queria ver e nos falou de pé. Portanto, é um detalhe do de pé. Portanto, as rainhas falam sentadas no contexto ocidental. A real rainha não, fala de pé. Portanto, a questão da autoridade que está acima de. Mas tornados ao rei, quis ela estar presente e disse, entre outras coisas, que sentia grande pesar de eu não saber a sua língua, porque muito lhe agradara o que tinha ouvido da nossa lei. Portanto, ela ficou entusiasmada com o contexto cultural português. É interessante. E esta rainha esta rainha tida por mulher prudentíssima, e assim o pareceu em seu trato e nas perguntas e respostas da prática. Mandaram por então por ser já tarde, que nos recolhessem, mas que folgariam de falar connosco devagar daquelas matérias da lei e da salvação. Portanto, já ele aqui começa a introduzir. E da salvação, a parte evangélica, claro. Pronto. Mas isto lê-se bastante bem, mas pronto. Eu não sei se isto... Eu tenho a noção que isto aqui há uns anos, foi feita uma publicação disto em revista, com escrita atualizada. Obviamente que não é tão fácil assim lermos uma coisa de 1625 com facilidade, mas percebe-se bastante bem. Até eu só li aqui... Também achei. Aí a tosse. Mas acontece. Faz parte. Já estamos a falar há algum tempo. Vamos passar então à parte de 1 ou 2 poemas. Dos poemas. Ora, dos poemas. O que é que nós temos aqui? Passa publicidade a mim próprio, também já agora. Embora eu esteja mais publicado, eu tenho muita coisa publicada, mas também está tudo disperso. É artigos, algumas coisas assim menos comuns, umas com pseudónimo, outras sem pseudónimo. Mas pronto, aqui em casa, curiosamente, isto é uma miséria. Há muitos livros, como se pode ver lá atrás, mas depois quando queremos encontrar qualquer coisa é o caos. Portanto, estou órfão de bibliotecária ou de bibliotecário cá em casa. Mas temos aqui algumas coisas que eu participei, umas 3 ou 4 antologias. Portanto,
aqui com versos, que eu poesia eu costumo dizer que não sou poeta, escrever versos, que é uma coisa que também já é uma tradição familiar. Quem escreve muito, 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 muito bem, isto agora mais uma vez publicidade, ainda por cima familiar, genealógica, é o meu irmão. Este é um detalhe engraçado, que por acaso o meu irmão, eu queria que ele publicasse rapidamente um romance ou dois, porque ele tem muito jeito, escreve muito bem. Ele também só tem aqui duas coisas dele, mas são participações em coletâneas, e ele é mais da área do conto do que outra coisa qualquer. Posto isto, e porque também mais facilmente o poema é uma estrutura mais pequena, aqui ler duas ou três coisas, ler dois ou três poemas, um que se aplica muito ao contexto de hoje, dos contextos, que é um poema da Isabel Olivença, que também é associada da casa, disse bem? É, exatamente. A Isabel... Olivença por casamento. Por casamento. O marido dela é dos Olivenças da Pampilhosa. São sócios da casa, os dois. Pronto. A Isabel publicou, pelo menos que eu tenha cá em casa, embora não sei onde é que está, mas sei que está um livro que foi publicado pela Chiado, editora, um livro de poemas. Poemar, acho eu. Exatamente. Poemar. E tem vários poemas. Ela é muito imagética e tem uma escrita muito sensual, é muito engraçado. Mas eu hoje escolhi uma coisa mais pequena, porque também não sabia o tempo que nós íamos ter aqui para esta conversa, e é um poema que se chama Esperar, que é uma coisa que nós nesta fase em que estamos confinados em casa fazemos muito, que é esperar. Exatamente, é o que nos resta. Exato. Então cá vai, este está no livro, eu sei que está no livro. Eu tenho esta mania de, quando gosto de um texto, escrevo num caderninho, copio, faço as minhas cópias à moda antiga, já não é com a letra bonita, porque servem sobretudo para eu perceber algumas coisas, mas quando gosto de uma coisa escrevo assim como eu escrevo os meus, também copio um ao outro. Então, esperar. Esperar. Eis o que nos espera nas salas de espera do desespero cotidiano. Esperar. A única via para viver na saturação dos dias. Esperar. Que o sol abrase a terra em manhãs de amarelo dourado, em tardes azul lilás. Esperar. Longamente. Quase nada. Portanto, este é um poema pequenino, mas é um poema muito engraçado. Tem esta dinâmica. Nós parece quase que nos estamos a ver todos confinados em casa, mas para esta via de viver, como ela diz muito bem, portanto, à espera das manhãs amarelo-dourado e das tardes azul-lilás. Eu acho que é de uma simplicidade cheia de força muito engraçada, e portanto acho que ela... Eu falha-me aqui dados biográficos sobre ela. Eu penso que ela, se não escrevia para o público, penso eu. Não sei, sinceramente não sei. Eu acho que eu tenho esta sensação que ela escrevia para o público, para um suplemento que era o Fugas, não sei, não posso estar a inventar e portanto não quero esticar tanto. Terei que lhe perguntar. Depois posso ler aqui de um autor que nós conhecemos bem, que era o João Matos e Silva, e portanto tenho aqui, sei lá, 5, 6, 7 poemas dele que são deliciosos, um dos quais, curiosamente, nestas coletâneas que foram publicadas pelo Público, o próprio Diogo Freitas do Amaral, que também já faleceu o ano passado, se a memória não me falha, escolheu para constar do livro, e o João Matos e Silva faleceu em 2017. Sim, 17. Já faz 3 anos este ano. Exatamente. Ele faleceu ali muito perto da altura do meu pai, por isso é que eu me lembro que sei que tem 17. E é engraçado, ele nasceu em 44, isso eu sei, porque de cabeça sabia. E então ele tem uns poemas muito, muito interessantes. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre ele, talvez seja mais fácil, do ponto de vista assim mais
testemunhal, biográfico aqui. Mas lá está. Era um primo, um amigo, alguém que já nasceu em Lisboa, tal como a mãe dele, e cujo avô nasceu no Concelho da Sertã, na freguesia de Pedrógão Pequeno, e veio para Lisboa e cá constituiu família e teve descendência. O João, embora só tenha tido ligação com a casa desde 2008, foi vice-presidente da direção nesse mandato. Pronto, era uma pessoa que mantinha na mesma a ligação à região, embora já não tivessem bens lá nessa freguesia. E pronto, preocupava-se bastante com a forma que a região de desenvolvimento, que a região tinha e de forma como estava a evoluir, mas acima de tudo era uma pessoa que, quer dizer, tinha uma ação muito mais abrangente e diversa em muitíssimos campos, e portanto foi uma perda, acho, para todos, etc. ter-nos deixado tão cedo. Eu estou-me a lembrar que ele um dos poemas, eu por acaso não tenho cá em casa nenhum dos livros que ele fez, mas se tu tens aí é ótimo, porque tenho os meus precisamente na Casa da Comarca da última vez que fizemos uma sessão do livro, e eu os levei para lá precisamente para podermos ler. Mas lembro-me que tinha poemas interessantíssimos. Ele fez inclusivamente um poema que eu agora não me recordo, a propósito da Inês de Castro, que depois foi usado também. Esse por acaso não tenho aqui. Em Alcobaça. Mas pronto, era de facto uma pessoa que tinha uma ação muito diversa e que por acaso tinha a coincidência de ter raízes familiares na região. Poderia não ter, não é? Mas de facto é isso. É isso. Pronto, e já é bom, e já é muito bom. Ele tem é engraçado porque muitos dos autores que têm origem na casa, há vários que têm, a poesia não ocupa um espaço muito grande dos seus escritos. Há dois poetas, sobretudo do século XIX, um que tem origem em Cardigos e outro que tem origem na Sertã. O de Cardigos é o Joaquim Manso. O Joaquim Manso depois acaba por se dispersar, acaba por morrer, nasce no século XIX, já morre no século XX, e esse tem uma obra poética muito grande. Eu, por acaso, aqui, infelizmente, eu penso que deve estar, eu calculo onde deve estar, mas não os tinha à mão. Esse tem uma boa densidade poética, é uma poesia, o Joaquim Manso tem uma poesia de imagem, é quase oriental, é muito engraçado. Mas ele tem muitos livros escritos, Os Amores de Pedro e Inês, embora esse não seja propriamente, O Fulgor das Cidades, O Efêmero e o Eterno, tem coisas muito engraçadas. E o outro poeta, que também tem pelo menos 2 ou 3 coisas escritas, esse é mesmo do século XIX, ficou curiosamente conhecido não pela poesia, mas por aquilo que é o grande contributo da língua portuguesa, que é o Santos Valente. O Santos Valente, o famoso o dicionário. O dicionário, o homem da ortografia, que fez as primeiras tentativas da ortografia. Aquilo que ele fez da ortografia portuguesa, ele tem mesmo um livro chamado A Ortografia Portuguesa, é o que vai influenciar o estabelecimento da ortografia
portuguesa no Brasil, que é mais é anterior à nossa, porque a nossa ortografia só é definida de forma formal, de forma do normativo legal, só é feita com a República em 1911. Aquilo que é a nossa norma ortográfica. E ele faz um conjunto de estudos ortográficos, até a propósito do dicionário dele, e a ortografia é muito engraçada, porque a ortografia portuguesa vai influenciar a norma ortográfica brasileira, que é anterior à nossa. A nossa é de 1911 e a do Brasil é de 1800 e qualquer coisa. Ao fim da monarquia brasileira, do Império Brasileiro, ao início da República Brasileira. A República Brasileira, se não me falha, acho que é de 1889 e portanto, é por ali. E o Santos Valente, que faz o grande dicionário do século XIX da língua portuguesa, acaba por ser, fica conhecido pelo dicionário, fica conhecido pela ortografia portuguesa, que vai influenciar a norma ortográfica brasileira, mas depois também tem vários livros de poemas, pelo menos 3 ou 4, agora não me recordo-me de um que se chama Carmina, que significa poema em latim, no plural. Carmen é o singular, Carmina são os. Por isso é que nós temos os Carmina Burana, ou os Catulo e Carmina, portanto, os poemas de Catulo, ou os poemas de os Carmina Burana, depois até deram uma coisa musical do Carlos Orff. E, portanto, mas este Santos Valente, que tem origem na Sertã, nasce em 1839 na Sertã, que é o pai do dicionário Santos Valente, também tem um conjunto poético muito engraçado. A poesia muito mais clássica, pesada, cheia de imagens lúgubres, a lembrar Herculano, mas também são dois autores que, do ponto de vista da poesia, são muito interessantes. Também era interessante um dia destes, quando eu der com os livros, termos uma conversa só, pode ser no dia da poesia ou no outro dia. Só sobre o Santos Valente. Só o Santos Valente e o Joaquim Manso. São dois poetas que são do século XIX, portanto são engraçados. Parece uma ideia. E pronto, e por aí, e sem ser, como eu não tenho aqui nada deles, infelizmente, tenho muita pena, andei a ver se no caos das estantes encontrava, lia se calhar 2 ou 3 poemas do João Matos e Silva para finalizar. Ok, parece muito bem. Nina é que manda, portanto, o Sr. Presidente é que manda. Parece muito bem. Então, vamos talvez... vamos ler o que o Freitas do Amaral escolheu para constar da sua coletânea. O Freitas do Amaral escolheu um conjunto muito clássico, e é giro porque escolheu um conjunto muito clássico de poetas e depois mete o João Matos e Silva. Eu achei delicioso, porque o texto que ele escolhe chama-se Meditação do Infante Dom Pedro, e o poema é muito giro. Diz assim: a grandeza da pátria que procuram, nos mares, nas descobertas, nas conquistas, tudo há de perecer. Do passado farão única força, se o presente a não tem. Do futuro dirão que desconhecem. Por ele hei de morrer. Por outra tal grandeza que reviva na alma mais que no corpo e fundamente, que o meu sonho não morra inutilmente. E este é muito bonito, gosto muito, porque ainda por cima mete isto na tónica do Infante Dom Pedro, que é o das 7 partidas do mundo, um cosmopolita, e isto é delicioso. Isto é esta força. É fantástico, já conhecia, sim. E o João Matos e Silva tem uma poesia muito a lembrar muitas influências pessoanas da mensagem. Pronto, mas isso já sou eu que aqui armado em crítico literário de pantufas, mas de qualquer maneira de pantufas, salve seja. Mas e ele tem aqui vários poemas engraçados. E leio só mais 2 ou 3, não sei, já sei. Em termos de imagens, ele tem textos pequenos com muita densidade imagética. Por exemplo, quando o tempo vier. Olha, não. Os Descobridores, é um poema de 97, do João Matos e Silva.
dentro também da mesma linha do anterior. Chama-se Descobridores. Foram, porém, descendo, costa a costa à terra. E era virgem a vaga que roçava languidamente as naus, e a vida, como a dizer, além, além, além. E descobriram areais, apenas abraçados, a marés ausentes, grandes silêncios, o canto das sereias e o pulsar da terra, adolescente e pura. Esta gente que partiu ignota das praias do Restelo à aventura. É engraçado porque ele tem, o João Matos e Silva tem esta, muitos dos seus poemas têm esta, têm a força da imagem primeiro e depois ele deve sentir uma necessidade da tonância da poesia rimada no fim. E então muitos deles rimam quase suavemente só no fim. Já o anterior também era a mesma coisa. E esta é a mesma coisa. Tem a pura com a aventura. É engraçado. Um poema que gosto muito dele e que acho que é bom para terminar. Quando o tempo vier. Este é um poema de 76. Portanto, é um poema de uma época um bocadinho mais conturbada. Quando o tempo vier, que seja apenas mar, que se abram em flor os rios rasgando o vento. Quando o tempo vier, que venha breve, saiba dizer amor em vez de guerra, saiba querer a serra em vez de mar, e venha a tempestade para ficar. Eu acho que é muito. Isto é muito fantástico. Pronto. Bem, David, muito obrigado. Nada. Acho que foi uma excelente sessão. Vou tentar não me esquecer das sugestões que foste dando ao longo do tempo. Acho já me lembro de todas. Sim, mas eu acho que não me esqueço. Espero que para aqueles que nos estiveram a ouvir até ao fim, conseguiram ficar até ao fim a ouvir, que não tenham ficado com as expectativas defraudadas. Eu acho que foi uma sessão muito interessante. Gostei imenso. E vamos continuar. Muito obrigado.